Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical e estamos hoje na lição de número 7. Então, durante esse trimestre, nós estamos estudando um tema muito importante, que é sobre a igreja eleita. Estamos estudando o livro de Efésios e passamos por cada versículo, nós estamos estudando minuciosamente para que a gente possa retirar da carta de Efésios grandes lições para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre Cristo. Ele é a nossa reconciliação com Deus. Então Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos reconciliados com Deus, reconciliados com o Pai. Por quê? Porque estávamos longe, afastados, estávamos destituídos da glória de Deus. Então, antes de iniciar essa lição, gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Gostaria que você feche seus olhos e ore a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui, transmitindo, Senhor, a Tua palavra através desse ensinamento. Então, Pai, tudo que venhamos falar, tudo que venhamos dizer, que venha, Senhor, tocar os corações daqueles que estão ouvindo, que possam ser edificados na Tua palavra, aprendendo mais de Ti, para continuarem, Senhor, aprendendo e sendo edificados em Ti. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, aqueles que tiverem a revista, podem abrir na lição de número 7. E aqueles que não tiverem, podem manter suas Bíblias abertas no livro de Efésios, pois é o livro que nós estamos estudando esse trimestre. Então, o nosso textuário está em Efésios 2:14. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2, do versículo 14 ao versículo 19. Efésios 2:14 diz assim a palavra do Senhor: Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós, que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, do versículo 14 ao versículo 19, nós podemos ver a passagem que o apóstolo Paulo relaciona essa nossa liberdade, que estávamos escravos, presos, e agora estamos livres, agora somos concidadãos de Deus, somos parte da família de Deus, e agora nós fomos reconciliados com Deus. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é conscientizar que por meio do sacrifício vicário, ou seja, quando fala que o sacrifício vicário é o sacrifício na cruz do Calvário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. Então, quando se fala de dois povos, está falando dos gentios e dos judeus. A aula passada a gente viu muito sobre os gentios.
A gente viu o porquê que o povo eles eram separados, e quando o povo gentil começou a entrar junto na igreja, as pessoas começaram a questionar, a querer que eles cumprissem toda a lei, que eles fizessem a circuncisão. Então a gente viu isso na aula passada, que Deus enviou o seu Filho. Jesus veio ao mundo para que agora não tivesse mais distinção entre povos, não tivesse mais essa separação entre gentil e judeu, e essa separação entre o homem e Deus. Então nós vamos hoje pontuar sobre essa inimizade que existe entre a raça humana e Deus, entre Deus e os homens. Explicar pela paz de Cristo que fez um novo homem e evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Tudo isso foi possível porque Cristo morreu em nosso lugar. Introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, lá nos versículos 11 e 12, nesta lição nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Então, se você observar, o capítulo 2 ele pode ser dividido até o versículo 13. Estava falando ali dos gentios, sobre a salvação. E agora, a partir do versículo 14 até o 19, sobre essa reconciliação. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, dizendo, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Abra sua Bíblia em Efésios 2:13. Vamos ver o que diz o versículo 13 do capítulo 2 de Efésios. Lembrando que Efésios fica logo após Gálatas. Efésios 2:13, que diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Então, nós, os gentios, porque todo aquele que não é judeu é considerado gentio. Então, nós, que estávamos separados da comunidade de Israel, estávamos estranhos à promessa, agora estamos de novo vinculados, de novo enxertados, de novo agora reconciliados com Deus. Por que de novo? Porque lá no Jardim do Éden, Adão ele tinha totalmente essa intimidade com Deus. Deus descia todo dia e falava com o homem. E eles tinham essa intimidade com Deus. Mas quando entrou o pecado, isso desfez a amizade. Por quê? Porque Deus ele não habita onde está o pecado. Deus não está onde o pecado está. Então, nós vemos que o pecado entrou no mundo e assim nos afastamos de Deus. Não foi Deus que se afastou de nós, foi o nosso pecado que nos fez estarmos longe de Deus. Mas Jesus, pelo seu muito amor, com que nos amou, entregou a sua vida. Então, através do sangue, através da morte de Jesus, agora voltamos à reconciliação com Deus. Então, ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Não foi uma obra que depende de mim. Como ele diz, vós, que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então foi através do sangue de Cristo que alcançamos a eterna redenção. Foi através do sangue de Cristo que alcançamos a salvação. Não foi por mérito, não foi por obra, não foi porque fazemos o bem, mas foi porque Deus nos amou primeiro. Então, isso é o foco do capítulo 2, falar sobre os aspectos da salvação com que nós agora fazemos parte da família de Deus. Então vamos iniciar o ponto 1, que vai tratar sobre Cristo
ele desfez a inimizade entre os homens. A parede de separação entre os homens. Se você observar, nos versículos que nós lemos, fala sobre essa separação. Versículo 14 do capítulo 2 diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, havia uma parede de separação que estava no meio, entre os povos. Falando aqui sobre os gentios e os judeus. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele quer alertar que a igreja não é mais só os judeus. A igreja não é só mais o povo que foi separado no Antigo Testamento para conservar a palavra de Deus. Mas agora é todo aquele que crê. Agora, todo aquele que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida faz parte da igreja. Então, Paulo ele quer alertar isso aos Efésios, que não haja acepção. Eu sou judeu, eu não aceito sentar na mesa com gentio. Eu sou judeu, eu não aceito participar do culto junto com o gentio. Então, isso era uma prática que acontecia muito naquela época. Os judeus não cultuavam no mesmo lugar que estavam os gentios. Então, havia essa parede de separação. Quando fala sobre parede de separação, trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Então nós vemos que havia realmente muralhas físicas. Não era somente na mente essa separação. Não era somente em comer, em sentar junto. Não, havia realmente um muro. Que esse muro separava Jerusalém dos outros povos. Então, os estrangeiros não era qualquer um que poderia entrar. Deveria passar por uma rígida especificação para poder entrar e passar o muro. Então, a estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Então, o templo ele era cercado. Então, no templo não entrava qualquer pessoa. Se você observar a história, o templo que era erguido em Jerusalém, somente os judeus entravam e cultuavam a Deus ali. E os gentios, eles tinham templos em outros lugares. Eles escolhiam outros lugares para estarem cultuando a Deus. Então, entre o santuário e o átrio dos gentios, havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Conforme essa foto, é uma ilustração de como era a estrutura do templo naquela época. Existia esse espaço fora, ele se chamava Átrio dos Gentios. Era um pátio que os gentios poderiam circular. Por quê? Porque ali era um pátio comum a todos. Todos poderiam andar e passear por ali. Mas depois do muro, somente acesso restrito. Somente judeus poderiam entrar para cultuar ao Senhor. Então havia realmente uma separação. E Paulo escreve justamente que Jesus veio e desfez essa separação, esse muro que os gentios não podem mais cultuar com os judeus. Não, agora todos estão livres para cultuarem juntos e todos fazem parte da igreja. Então, o extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Observe que isso está lá em Atos 21, 28. Diz assim: Israelitas, ajudem-nos. Este é um homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então, Atos 21, 28 é o relato de acusações que estavam falando contra Paulo. Por isso que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios,
porque ele vem defender realmente de que não existe mais essa separação, de que Deus não se agrada mais dessa separação. E hoje também existe esse aspecto para a nossa vida atual. Não mais judeu e gentil, mas fazer acepção de pessoas de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer religião, isso não agrada a Deus. Deus, ele quer salvar, Deus, ele quer levar para os céus toda criatura, todo aquele que crê. Então, eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu vou evangelizar somente aquela pessoa porque eu gosto dela, aquela outra não. Não existe isso. Não podemos, como cristão, fazer acepção de pessoas de nenhuma maneira. Precisamos incluir essas pessoas para que elas se sintam amadas, se sintam parte também do corpo de Cristo. Então Jesus, quando veio ao mundo, ele nos deu essa lição. Jesus, ele sentava com os publicanos, Jesus, ele sentava com os pecadores. Jesus, ele mostrou compaixão e amor por uma comunidade de pessoas que ninguém dava valor. Aquela prostituta, quando todos queriam apedrejar, Jesus a perdoou. Tantos outros na Bíblia Sagrada que eram desprezados pela comunidade, desprezados pelo povo, mas Jesus veio e abraçou e disse que deveríamos amar a esses. Então, quando você se perguntar quem é o seu próximo, Jesus já não deu essa lição. Aquele que está perto de você, esse é que é o seu próximo, esse que você deve ajudar, esse que você deve ter amor e compaixão por elas. Então Paulo, ele defendia os gentios de qualquer, não somente dos judeus, mas em qualquer aspecto, tanto no culto, dizendo que eles também faziam parte da igreja, deveriam ter acesso também a cultuar a Deus em qualquer lugar, e também no aspecto de que eles também eram salvos por Cristo Jesus, e não somente o grupo dos judeus. Então, o ponto 1.2 vai falar sobre a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada. Então, se você observar, no versículo 14 não diz vai ser futuramente derrubado o muro. Não, diz e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, já foi derrubada. Quando Jesus deu o seu último suspiro ali na cruz do Calvário, um dos símbolos que aconteceram foi o corte, foi o rasgar daquele pano no santo lugar. O pano que havia no templo que separava o santo lugar do santo dos santos. Essa cortina que havia na época não era uma cortina fácil de se rasgar. Era uma cortina grossa, era um pano que ninguém poderia facilmente rasgar. Mas quando Cristo, ele deu seu último suspiro e ali ele faleceu, nós vemos que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando essa separação, simbolizando que não haveria mais separação entre o homem e Deus, e nem haveria mais separação entre judeu e grego, entre judeu e gentil. Agora todos têm livre acesso a Deus. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Então, havia uma barreira literal, realmente havia um muro lá construído separando o judeu dos gentios. E também espiritual. Por quê? Porque as pessoas ainda tinham na sua mente de que os gentios eram um grupo separado. Porque isso foi anos e anos. As pessoas com muita religiosidade colocaram na sua cabeça que os gentios não mereciam a salvação. Era um povo totalmente desprezável, era um povo excluído, mas não. Jesus veio mostrar que a salvação também era para eles. Mas por mérito da cruz de Cristo,
a divisória foi rompida. Foi totalmente derrubado esse muro de separação, tanto no aspecto físico como espiritual. Não haveria mais necessidade de que o gentio cultuasse a Deus num templo e o judeu cultuasse a Deus em outro. Mas agora eles poderiam cultuar a Deus no mesmo lugar e sentarem juntos na mesma mesa, porque faziam parte agora da mesma família. Como diz, assim não sois mais forasteiros, mas sois da família de Deus. Temos agora acesso à presença do Pai. Como diz Efésios 2,18. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Então, além do gentio e o judeu agora poderem cultuar junto, também não era mais necessário um sumo sacerdote que somente ele teria acesso a Deus. Porque no Antigo Testamento era assim. Havia a figura do sumo sacerdote, que era um homem escolhido por Deus da tribo de Levi para estar na frente do culto do tabernáculo. E ele entrava no Santo dos Santos, que era o lugar que havia a Arca da Aliança, e naquele lugar, uma vez por ano, ele entrava, oferecia sacrifício e ali ele falava com Deus. Havia outros cultos, mas esse culto era o culto principal, que era uma vez por ano. E nós vemos que agora temos livre acesso a Deus. Podemos falar com Ele a qualquer momento, a todo instante, por meio de um só Espírito. Então, o Espírito Santo é Ele que intercede por nós. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Quando nós oramos a Deus, em qualquer lugar, não é mais necessário, só pode orar a Deus no templo, só pode orar a Deus no monte, só pode orar a Deus ali ou acolá. Não, não existe lugar que não tenha a presença de Deus. Aonde você estiver, a presença de Deus está, porque Deus, ele contempla, Deus está em qualquer lugar. Então não pense que somente no tabernáculo que Deus vai te ouvir. Não, ali é o lugar que você vai ter comunhão com os irmãos. No templo você vai ter a reunião entre os santos, para assim ser edificado, estar ali sendo alicerçado como igreja do Senhor. Porque assim é como uma brasa que está fora do fogo, ela vai se apagar. Mas se a brasa continuar ali junto com as outras, ela vai continuar acesa. Assim somos nós, somos a igreja do Senhor, membros um dos outros, e é necessário estarmos juntos. Mas isso não quer dizer que somente no templo Deus vai ouvir, somente no monte Deus ouve. Não. Deus, ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como diz Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então agora não existe mais o Santo dos Santos físico, um lugar que somente o sacerdote entrava, mas agora nós temos plena confiança que quando nós fechamos nossos olhos ou falamos com Deus, Deus ele nos ouve, Deus ele nos atende. Por quê? Porque ele está vivo. Então, o sangue de Cristo foi essa garantia. Foi ele que nos deu o livre acesso. Ponto 3. O conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica. Então aqui falando sobre a lei. A lei, ela tinha no Antigo Testamento um aspecto moral. Que aspecto moral é esse? Acerca dos mandamentos, não matarás, não adulterarás. Esses eram aspectos da moral do povo. Havia leis cerimoniais, ou seja, Deus ordenou tudo o que deveria ser feito, como deveria ser feito o sacrifício, deveria ser levado os animais para serem sacrificados, para encobrir os pecados. Isso era a lei cerimonial, de como deveria ser feita a cerimônia.
E também tinha a lei civil. Essa lei civil era aspectos de como o povo deveria viver, sobre os alimentos que deveriam comer ou não comer, sobre como deveriam estar se comunicando com os outros. Então, tudo isso fazia parte da lei civil, onde havia lei, por exemplo, que não é somente os 10 mandamentos. Quando se fala sobre lei, as pessoas pensam, a lei é os 10 mandamentos. Não, havia lei cerimonial, havia lei moral e havia leis físicas. Por exemplo, se alguém matasse outra pessoa, ela tinha uma chance de se salvar. Ela deveria ir até o santo lugar e tocar no altar do sacrifício, que haviam 4 pontas, que eram 4 chifres. Se essa pessoa ela tocasse nesses chifres, ele não morreria. Mas, porém, se ele fosse pego em flagrante, a lei ela deixava com que o parente também retirasse a vida daquela pessoa. Então havia leis civil daquela época, leis do Antigo Testamento, que era olho por olho, dente por dente. Então Deus ele também organizou essa lei e ninguém era capaz de cumprir toda a lei. Não havia um homem sequer que fosse capaz de cumprir toda a lei. Então Jesus veio e cumpriu toda a lei. Então esses 3 aspectos fazem parte da mesma lei. Não são 3 leis. Não é a lei moral, a cerimonial e a civil. Não, são aspectos da mesma lei, que é a lei do Antigo Testamento. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Ou seja, hoje nós temos leis como cidadãos. Não era diferente daquela época. Hoje não podemos avançar o sinal vermelho porque é uma multa de trânsito e isso é uma lei que se você não cumprir, você é preso, você é julgado. Também tinham leis naquela época, leis para que a comunidade possa viver bem, possa viver em harmonia. A lei moral ela permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Então, desde o Antigo Testamento já era ensinado de que a lei não ia salvar, era Deus que salvava. Então nós vemos que a lei moral ela permanecia como lei para o povo seguir, mas não, ela não salvava, não era a lei que salvava, era Cristo Jesus. Mas Cristo não tinha vindo ainda ao mundo, mas eles tinham uma visão de como seria, de que a salvação seria concreta. Então, quem vivia antes de Jesus estava olhando para a salvação que iria acontecer na cruz. E nós hoje estamos olhando para o passado e vendo a salvação concretizada. Então, todos são salvos por Cristo, desde Adão até nós hoje. Quem estava antes de Cristo tinha a esperança do Cristo que viria, tinha a esperança do Cristo que viria para salvar a humanidade. E nós hoje temos a convicção que Cristo veio e a nossa esperança agora é a segunda vinda de Cristo. Então havia também a lei cerimonial. Por exemplo, nós já falamos na aula passada sobre a circuncisão. O menino de 8 dias de nascido deveria ser circuncidado. Isso fazia parte da lei cerimonial. O sacrifício, o animal não poderia ter defeito nenhum, não poderia ter uma pata quebrada, deveria ser um novilho que deveria ser perfeito, comida e bebida, o que eles poderiam comer ou não, os dias de festa. Então havia as festas organizadas, a lua nova e sábados, para eles conservarem o sábado. Então tudo isso era parte da lei. Mas isso não se aplica mais hoje. Você não precisa mais guardar o sábado, porque aquele dia é o dia do Senhor. Nós agora, no tempo da graça, todo dia é dedicado a Deus. Temos o domingo, que é o dia que nós escolhemos para cultuar a Deus, mas não somente no domingo. Toda a nossa vida, todos os dias, devemos servir a Deus
Então não é mais necessário guardar sábado, não é necessário mais olhar os aspectos de comida e bebida daquela época. Circuncisão é necessário mais nós fazermos. Sacrifício de animais, tudo isso foi completo em Cristo. Então a lei, ela não foi apagada, ela foi completa, completada em Cristo Jesus. Existe uma diferença. Sobre esses ritos, nós identificamos que a posição do povo judeu diante de Deus daquela época. Então, quando Cristo veio, ele completou totalmente a lei. E agora, com a lei completa, o tempo da graça é ainda melhor. Por quê? Porque nós temos aspectos da lei, por exemplo, o adultério era somente se fosse pego em flagrante no ato. Hoje, Jesus veio e disse: não, se você olhar para uma mulher com má intenção, você já adulterou com ela. Ou no Antigo Testamento, somente aquele que matava fisicamente outra pessoa era homicida. Jesus veio e no tempo da graça disse: olha, se você odiar o teu irmão, você se torna um homicida. Então, a graça é ainda maior do que o tempo da lei, porque agora os aspectos não é somente aspectos físicos, aspectos de ser algo que você toma uma atitude, mas se no pensamento você pensar algo mal, planejar algo mal, você já pecou contra Deus. Então nós vemos que a revogação da lei dos mandamentos. O que isso quer dizer? Então espero que os irmãos tenham entendido até aqui sobre como funcionava a lei no Antigo Testamento. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então eram ordens de Deus que agora foram revogadas. Vamos ver Efésios 2:15. Versículo 15. Mas na sua carne, a carne de quem? Aqui está falando. A carne de Jesus, na morte de Jesus. Desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Dos dois quem? Está falando agora os gentios e judeus, dos dois, um novo homem, fazendo paz. Então agora não existe mais diferença. A lei de Deus foi completa em Cristo Jesus. Agora não é mais necessário estar cumprindo esses mandamentos que havia no Antigo Testamento. Por que Paulo fala isso novamente? Para que os judeus venham entender que os gentios não precisam mais ser circuncidados, que os gentios não precisam mais cumprir as leis cerimoniais, as leis que haviam naquela época. Haveria leis que eles deveriam realmente praticarem, mas essas leis não fazem parte das leis cerimoniais, mas as leis de Deus. Então Deus, ele veio e instituiu nova lei. Por que a lei existe? Para que o homem venha entender de que aquilo que não agrada a Deus foge da lei de Deus, foge das ordenanças do Senhor. Então essa revelação ela não contradiz o que Jesus diz. Jesus diz: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Ou seja, Jesus disse: eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei por completo. Ou seja, a lei de Moisés, que Moisés escreveu, que Deus disse a Moisés o que deveria ser feito, e tanto aos outros como Josué e aqueles que vieram, foram cumpridas na lei de Deus através de Jesus. Então, visto que ao entrar no seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei oferecendo como sacrifício em favor de ambos os povos. Então, Cristo não fez acepção de pessoas. Eu vou morrer somente por aqueles, ou somente por aquelas pessoas e as outras vão para o inferno. Não. Cristo ele disse: todo aquele que nele crê será salvo. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça.
Mas as pessoas rejeitaram, as pessoas não querem, rejeitam a Deus. Então Deus, ele não obriga a esses ao aceitarem. Vamos ver Hebreus 7, 27. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui falando de Jesus. Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele não precisa todo dia oferecer sacrifício. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele oferecia diariamente sacrifício e havia aquele sacrifício anual todos os anos. O sacrifício deveria ser feito. O sumo sacerdote morria, assumia outro, a sua descendência. E assim ia passando de geração em geração, mas o sacrifício não deixava de ser feito. Agora não. Agora Cristo fez um sacrifício de uma vez por todas. Não é necessário mais um novo sacrifício. Não é necessário mais agora Cristo morrer novamente. Isto foi uma vez e ela vale por toda a eternidade. Ele mesmo se ofereceu. Então, o ato de Cristo oferecido a Deus foi recebido como um cheiro suave. Isso aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas, e assim a inimizade foi desfeita. Não é necessário mais seguir aquele ritual de levar um cordeiro, levar um animal para ser oferecido como um perdão dos pecados. Agora você pode se ajoelhar, falar com Deus, pedir perdão dos seus pecados. E se for de todo o coração, Deus vai te perdoar. Então, como diz Efésios 5:2, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, não foi os judeus que mataram Jesus, não foi aqueles soldados, mas ele se ofereceu para morrer em nosso lugar. Mas por quê? Porque se Cristo não tivesse morrido, era vã a nossa fé. Se Cristo não tivesse morrido, nós estávamos ainda separados de Deus. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, ele vê a justiça de Cristo em nós. Ele vê o amor com que ele nos amou e Cristo se entregou por nós, tomando a nossa forma de pecador. Porque todos nós estávamos destinados à morte espiritual. Não haveria chance de salvação, mas Deus assim quis nos salvar. Então, a salvação depende totalmente de Deus. Não depende de homem algum, não depende de você ser uma boa pessoa. Ah, eu não bebo, não fumo, não faço mal. Isso não vai te salvar. O que te salva é o sangue de Cristo Jesus. O que te salva é o amor com que Deus te amou e você agora aceita esse amor na sua vida. Então, isso te torna agora salvo. Agora, você começa a praticar as boas obras, começa a amar o próximo, começa a seguir os mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O resumo dos mandamentos, Jesus resume em amor. Tudo, tanto não matarás, é amor. Você não mata porque você tem amor por aquela pessoa. Não adulterarás, você não vai adulterar porque você tem amor pela sua esposa. Você, tudo nos mandamentos, guardar o sábado, é o amor que você tem a Deus de cultuar Ele todos os dias. E tantos outros. Não farás imagem de escultura. Você não vai fazer imagem, não vai cultuar outro Deus, porque você ama a Deus. Então, os 10 mandamentos e tantos outros mandamentos, tudo se resume no amor. Ponto 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Vamos ver o que quer dizer esse novo homem e o que significa a paz. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeu e gentil, Cristo fez uma nova humanidade. Então, a paz
ela foi proclamada a todos os povos. Vamos ver Efésios 2:14. Ele inicia assim: porque ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Agora no versículo 15, no final, ele diz: para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então nós vemos que aqui existem aspectos falando sobre a paz. E que paz é essa? É a paz que vem de Deus. Essa paz onde você agora não tem mais inimizade com outros povos, você não tem mais inimizade entre judeu e gentil, você não tem mais inimizade com outras pessoas por causa de preconceito, porque você acha que aquela pessoa não merece a salvação. Não. Agora você tem paz com todos. Por quê? Porque você entende que essa paz, ela brota, ela vem de Deus. Vamos ver Colossenses 1:20. Na passagem, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Observe que ele fala que através da sua morte, da cruz, desfez a inimizade. Então, eu era inimigo de Deus? Era. Nós éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque não poderíamos chegar perto de Deus, não poderíamos falar com Deus, porque estávamos longe, mas Cristo nos reconciliou. E é sobre isso que nós estamos falando hoje, a reconciliação através do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Reconciliados com Deus. E isso nos traz a paz. E isso é a verdadeira paz. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem a paz com Deus e com os outros. Então nós temos a verdadeira paz. A paz vem quando você tem muito dinheiro. Não é. Você pode ter vários milhões na sua conta, mas você pode não dormir à noite, porque você não tem paz. A paz vem quando você faz suas conquistas, conquista muita coisa, e o seu trabalho te propicia a paz. Nada vai te dar a verdadeira paz a não ser Cristo Jesus. Então, por isso que nós dizemos a paz do Senhor. Por quê? Porque nós desejamos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, entre na vida daquela pessoa, entre no lar daquela pessoa. Nós somos pacificadores. Pacificador quer dizer aquele que leva a paz. Então, que levemos a paz por onde a gente venha estar. E isso é obra de Cristo em nós. Ponto 3. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Cristo se fez maldição por nós. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Quando se fala de morte de cruz, às vezes a gente só imagina os pregos na mão e nos pés. Mas não, ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu, ele era açoitado por um chicote de várias tiras de couro e tinha também chumbo ou ossos nas pontas, onde aquele osso, nas pontas do chicote, entravam na carne e assim rasgava. E isso foi a humilhação que Cristo passou. Aqueles chicotes, hoje nós vemos filmes feitos tentando chegar próximo ao que Cristo passou, mas ainda não leva o que realmente aconteceu naquela época. Por quê? Porque era uma humilhação, era o pior morte naquela época, era a morte da cruz, onde era
ultrapassado suas mãos, seus pés, e depois uma lança o transpassou na sua costela para garantir que ele realmente tinha morrido. Então, apesar disso, Cristo suportou tudo por amor a nós. Levou a nossa culpa, pois ele não tinha culpa alguma. Entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Tudo Cristo suportou por amor a mim e a você. E ao terceiro dia, Cristo ressuscitou dos mortos. E hoje ele está vivo e ele está querendo te salvar, te libertar, para que você possa estar morando com ele nos céus. Isso é a graça. Isso é a salvação. Não tem um bem mais precioso. Dinheiro não pode comprar, nada que você fizer vai poder alcançar a salvação por mérito algum, somente através de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar com Deus em um só corpo. Quando se fala em um só corpo, está falando do corpo de Jesus. Então, um só corpo, ou seja, através da morte de Jesus, o objetivo era reconciliar judeu e gentil com Deus. A reconciliação deve ser duplamente compreendida. Quando se fala de reconciliação vertical, é você e Deus. Nós fomos reconciliados com Deus. E reconciliação horizontal, nós fomos reconciliados um com os outros. Agora temos paz um com os outros. Então, não procure andar em desavenças, em brigas, discussões, em coisas que não vão nos levar a nada a não ser nos afastar de Deus. Mas procure manter a paz com todos. Mas eu tentei de tudo para manter a paz. E mesmo assim aquela pessoa, ela não quer ter a paz. Então você fez a sua parte. Você tentou manter a paz com todos, com aquela pessoa, mas ela assim não desejou. E isso não vai trazer prejuízo para você. Então o apóstolo fala: procure sempre manter a paz com todos. Então não entre em discussões, não entre em coisas que vão levar você a brigas e discussões. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz. Fomos reconciliados judeu e gentil, homem e mulher, todas as raças, todos os povos, fomos reconciliados uns com os outros e também com Cristo, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. E isso é igreja, somos membros uns dos outros. Se um está ferido, se um está doente, a igreja toda sente, porque somos um corpo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então nós nos tornamos agora uma verdadeira família. Por isso que chamamos irmão, irmão, irmã. Por quê? Porque somos a família de Deus. Então, esses são os aspectos da reconciliação. Nos tornamos família de Deus. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei da cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam somente de divisão. Aquelas ordenanças eram ordenanças da lei que virou uma religiosidade. As pessoas, elas tinham até dizendo que se você não lavasse a mão, você estava cometendo pecado. Você tinha que lavar as mãos antes de se alimentar, porque isso era pecado contra Deus. Então as pessoas entraram na religião a um ponto que se afastaram de Deus, estavam se tornando somente religiosos. Então que nunca possamos nos tornar somente religiosos. Pessoas que estão seguindo uma religião, nós seguimos a verdadeira religião. Essa verdadeira religião é a que serve a Cristo. Então, mas a religião de vocês é diferente. Quando se fala de religião, essa palavra ela vem do aspecto de religar. Então, a verdadeira religião, ela religa o homem a Deus e também religa um homem ao outro, um povo ao outro. Então, a religião é justamente essa
reconciliação, religar você a Deus. Então, nós em tudo procuramos seguir o exemplo de Cristo. Nos tornamos cristãos. O cristianismo surgiu nesse aspecto de que seguimos a Cristo. Então, se alguém inventou outra religião, outro ensinamento, que não seja que Cristo morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna, e você deve entregar a sua vida a Cristo, essa religião seja anátema. Porque nós temos essa convicção que existe somente um Deus verdadeiro. E esse Deus teve amor por cada um de nós. E nós agora devemos aceitar esse sacrifício em nossa vida para que também sejamos salvos. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. Isso é a graça. Isso é o amor de Deus. Então, que você possa todos os dias dar graça a Deus, porque o maior milagre Ele já fez na tua vida. Foi te salvar, te libertar, te dar a nova vida. Amém? Essa é a lição de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido que nós alcançamos a verdadeira reconciliação e agora temos livre acesso a Deus. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.